E se você pudesse desenvolver sua inteligência emocional em apenas alguns passos práticos, de forma simples, e aplicar isso tanto na sua vida pessoal quanto profissional? E se você pudesse transformar a forma como você lida com os desafios do dia a dia, com as pressões do trabalho, com as ligações, mensagens difíceis, por exemplo, no atendimento ou até mesmo nas relações com as pessoas que você trabalha? Foi exatamente isso que a gente refletiu recentemente. Entre uma palestra e outra de inteligência emocional, nós tivemos um momento muito especial em uma empresa. O pessoal de gestão de pessoas organizou, quase como se fosse uma roda de conversa, com o pessoal da área de atendimento. Uma troca entre o pessoal do RH e o pessoal com as coordenadoras de atendimento dessa empresa, onde eu estava palestrando sobre inteligência emocional no trabalho. Surgiram reflexões muito legais, sabe? Desafios reais, causos, né, de sucesso, cases de sucesso e exemplo de como o bom atendimento transforma a experiência de quem está do outro lado da linha. E foi a partir dessas trocas que nasceu esse vídeo. Hoje eu vou compartilhar com você 7 passos práticos da inteligência emocional aplicados no nosso dia a dia, do trabalho, no nosso dia a dia também pessoal. São 7 passos que vão muito além da teoria. Você vai ver como trabalhar o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação e a empatia e as habilidades sociais. E a conexão com as emoções positivas, como isso pode transformar a forma como você se relaciona com você mesmo, com a sua equipe, com as pessoas que trabalham com você e com as pessoas, como os clientes. Cada passo vai trazer uma reflexão prática, um case real, que mostra como a inteligência emocional pode ser aplicada no dia a dia. Escolhas simples, conscientes, mas resultados bacanas. Se esse tema faz sentido para você, já aproveita para se inscrever no nosso canal. Toda semana eu compartilho reflexões, práticas e histórias sobre inteligência emocional, flow, ikigai, liderança positiva, propósito e produtividade com sentido. Sou Minoru Ueda e no meu trabalho com inteligência emocional eu aprendi algo que também se confirmou na minha vida pessoal. O autoconhecimento é sempre o primeiro passo. Na roda de conversa que a gente teve, uma coordenadora disse algo muito interessante e marcante. Minoru, às vezes a gente orienta a equipe inteira entre procedimentos, mas esquece de perguntar como cada um está se sentindo naquele momento, antes de atender. E é exatamente isso. No atendimento, a voz carrega o que sentimos, sempre, né? Quando a gente está conversando aqui. Uma atendente, excelente tecnicamente, percebia que nos dias em que chegava preocupada, o tom mudava, sem que ela percebesse. Os clientes sentiam, e isso gerava reclamações. Quando ela passou a escrever num caderno, logo cedo, quando ela iniciava a atividade, como estava se sentindo, ganhou consciência. Nomear a emoção faz diferença. Os clientes voltaram a reconhecer o cuidado que ela tinha no seu atendimento. Na minha vida pessoal, também vivi algo parecido. Tinha uma fase em que eu tentava dar conta de muitas demandas. Já aconteceu com você? Ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo. Eu me cobrava demais, queria resolver tudo para ontem e para todos, mas não me perguntava como eu mesmo estava me sentindo. Foi quando percebi que sem essa pausa, para olhar para dentro, sabe, eu acabava repetindo respostas no automático. Até nas conversas mais próximas, quando eu comecei a registrar, no final do dia, sabe, apenas uma frase sobre como eu estava me sentindo, algo mudou. Essa prática simples trouxe clareza, autoconhecimento. Passei a reconhecer padrões como os dias em que a irritação vinha do cansaço. Já passou? E não de quem estava do meu lado.
essa consciência me ajudou a escolher melhor como reagir, tanto em casa quanto no trabalho. É por isso que eu digo que o autoconhecimento também dialoga com a mentalidade de crescimento, que a gente fala bastante no canal. Quando reconhecemos nossas emoções, paramos de nos julgar tanto. Em vez de pensar assim, eu não dou conta, começamos a enxergar, a sentir, a entender. Isso é algo que posso aprender e lidar. Quando começamos a nos escutar de verdade, como nós vimos, com a própria atendente ou a própria profissional, algo importante acontece. Ganhamos consciência, mas só o autoconhecimento não basta. É como se fosse acender a luz de um quarto escuro e você enxerga tudo, mas ainda precisa decidir o que você vai fazer com as coisas que agora você está enxergando. E aqui entra o segundo passo da inteligência emocional, o autocontrole. Na roda de conversa lá, um atendente compartilhou algo muito comum, mais ou menos assim. Disse assim, prof, depois de uma ligação difícil, eu ficava remoendo aquilo e já atendia o próximo cliente. Sem paciência. Esse é o peso da ruminação mental. Ruminação mental, o que é isso, Eda? É quando a gente repete uma cena na cabeça várias vezes, sabe? Um monólogo ruidoso, como se isso fosse mudar alguma coisa. O problema é que essa repetição vai retirando a nossa energia, vai minando a nossa energia, rouba o nosso foco e contamina o resto do dia. Uma coordenadora contou que percebia isso claramente. O atendente não brigava, mas atendia o próximo cliente com impaciência. A voz denuncia isso, a irritação, e isso gera novos atritos. O que ajudou foi adotar, ela disse, um ritual muito simples. Depois de uma ligação pesada, respirar fundo e anotar uma coisa boa que tinha acontecido naquele dia. Às vezes era algo assim bem simples, o café ainda quente pela manhã, uma piada de um colega, uma ligação que tinha dado certo. Esses pequenos gestos não apagam o problema, sabe? Mas interrompe o ciclo de ruminação mental. Com o tempo, esse atendente passou a terminar os dias menos esgotado. Esse é o papel do autocontrole. Não é reprimir as emoções, mas criar um espaço entre o que você sente e a forma que você escolhe agir. No meu dia a dia pessoal também eu percebo isso. Em situações de conflito, você já teve situações de conflito? Houve uma época em que eu voltava para casa, ainda preso com as tensões do trabalho. Qualquer comentário da minha família era recebido como se fosse mais uma cobrança. Até que um dia eu percebi que não era o comentário, era o peso que eu trazia comigo. Comecei a treinar uma pausa simples. Antes de responder, respirava fundo e perguntava a mim mesmo: essa reação vai me aproximar ou vai me afastar do que eu amo? Esse pequeno intervalo faz toda a diferença. O diálogo fica mais leve e eu percebi que o problema não era a emoção em si, mas o jeito como eu escolhia lidar com ela. Existe um exercício simples que eu comento muito nas palestras da inteligência emocional com os meus mentorados, que ajuda a treinar nesse intervalo. Eu costumo brincar dizendo: experimenta ficar com um gole de água na boca quando sentir vontade de responder de forma atravessada. Enquanto a água está ali, você não consegue falar e esse tempo é suficiente para dar espaço para reflexão. Vale a pena responder assim ou existe outra forma? Muita gente já me contou que esse gesto já evitou discussões desnecessárias em casa, no trabalho e até ao telefone. O autocontrole também se conecta com as emoções positivas. Quando você cultiva gratidão, serenidade, esperança, otimismo,
abre espaço para responder de um jeito diferente. Não é negar o que a gente sente, sabe? É dar um novo significado. Quando aprendemos a criar espaço entre sentir e reagir, como vimos no autocontrole, já mudamos muito da forma como a gente vive essa situação. Mas existe um outro ponto que faz diferença no dia a dia. A energia, que nos sustenta para continuar. Sabe por quê? Porque não basta apenas evitar reagir de forma impulsiva. É preciso também encontrar aquilo que nos move de verdade. É esse o próximo passo da inteligência emocional. A automotivação. Um passo essencial, porque depois de aprender a controlar nossas reações, precisamos entender o que nos mantém em movimento. Sabe, não é sobre aquela empolgação passageira que dura 2 dias e some. É sobre ter clareza que nos dá energia para continuar mesmo quando o dia é difícil. Sabia, lá na roda de conversa daquela empresa, uma atendente disse algo que foi muito marcante. Ela disse assim: Ueda, tem dias que eu preciso buscar energia até para sorrir ao atender um telefone. E o gestor que estava lá completou: quando alguém lembra que ajudou um cliente a resolver o que parecia impossível, Ueda, a energia volta. Essas 2 falas resumem bem. A motivação não está, sabe, num protocolo, não. Está no sentido que encontramos no que fazemos. O que eu chamo de produtividade com sentido. Não se trata de fazer mais, mas de fazer sabendo o porquê. Uma atendente mais veterana, não falei mais velha, compartilhou o seu segredo. Não era a mais rápida da equipe, nem a mais atualizada em ferramentas digitais, mas ela era elogiada pelos clientes. Perguntavam a ela como ela conseguia manter a energia depois de tantos anos. A resposta foi simples, eu até anotei. Eu lembro que do outro lado da linha tem alguém que precisa ser acolhido. Disse ela, quando eu consigo ajudar, sinto que faz diferença no dia da pessoa. Outra atendente também descobriu que sua força estava na paciência. Enquanto alguns colegas se irritavam quando precisavam repetir a explicação várias vezes, isso passa no seu dia a dia, ela dizia internamente ou externamente, pode perguntar de novo, estou aqui. E isso, que para ela parecia algo natural, era na verdade um ponto forte que a sustentava. Ponto forte. Os clientes reconheciam e elogiavam exatamente esse traço. Na minha vida pessoal, também vivi isso, sabe? Houve uma fase em que eu acordava já cansado, com a sensação de estar sempre correndo atrás do relógio, do tempo, sabe? Foi quando comecei a me perguntar, Ueda, o que dentro da minha rotina realmente me dá energia. E percebi que mesmo em dias corridos, uma simples conversa com alguém que eu tinha ajudado de alguma forma era suficiente para me reabastecer ou lembrar das emoções positivas. Eu brinco dizendo que não existe café tão forte quanto o propósito, porque o café até desperta, mas o propósito é que mantém desperto. É aqui que vale trazer o Ikigai. No livro Ikigai, do professor Kenmoji, ele faz uma provocação, uma pergunta simples e poderosa. O que faz você acordar todas as manhãs? Essa é a essência da automotivação. Não é sobre cumprir tarefas, mas ter clareza do porquê.
elas importam. É isso que sustenta a nossa energia, mesmo nos dias mais desafiadores. Aliás, eu gravei um vídeo falando sobre o Ikigai. Vou deixar o link na descrição. E caso você queira aprofundar, vale a pena assistir, porque lá eu mostro como esse conceito japonês da filosofia do Ikigai pode transformar não só a sua carreira, sua vida profissional, mas também a forma como você vive o seu dia a dia. A automotivação tem muito a ver com descobrir e valorizar os seus pontos fortes. Pergunte o que você faria mesmo sem ninguém pedir. Em que momentos você esquece o relógio, o tempo cronológico, porque você está tão envolvido? Essas são as pistas que nasce a energia, que sustenta a motivação, que sustenta o seu Ikigai, que sustenta os seus pontos fortes, que sustenta a sua inteligência emocional. Mas há algo que vai além do que sentimos dentro de nós. É a forma como nós nos conectamos com as outras pessoas. E esse próximo passo da inteligência emocional é a empatia. Lá na roda de conversa, um atendente disse algo que resume bem esse ponto. Ueda, muitas vezes o cliente liga nervoso, mas no fundo só queria ser escutado, sem ser interrompido. Isso é empatia na prática. Não é sobre concordar com tudo, nem sobre encontrar a resposta perfeita. É sobre oferecer presença, isso também no nosso dia a dia pessoal, nosso dia com a família, com os amigos, em casa. Em casa, o que me marcou e continua, não a minha casa, mas da atendente, foi um caso que uma cliente ligou irritada, reclamando o tempo de espera, sabe? Ela disse o seguinte: eu poderia até ter me defendido, mas decidi apenas ouvir. Deixei a cliente falar até o fim e quando ela terminou, essa atendente respondeu com calma: entendi que essa situação foi difícil para a senhora. Ela comentou que o tom mudou na hora. A cliente respirou fundo, se acalmou e no fim agradeceu. Sabe com que frase? Obrigado por não interromper. Eu só queria ser ouvida. Esse episódio mostra o que eu chamo de utilizou os 3 pilares, a tríade da empatia. Compreendeu cognitivamente o ponto de vista da cliente. Sentiu junto, né? Mas sem absorver, sabe? E demonstrou cuidado genuíno na resposta à compreensão empática, a tríade da empatia. E aqui entra a comunicação positiva. Não se trata apenas do que dizemos, mas como dizemos. Uma frase pode ser dura ou acolhedora, dependendo do tom de voz e da escolha das palavras. Lá em casa, na minha vida pessoal, já vivi isso. Houve uma vez que alguém próximo começou a desabafar sobre uma situação difícil e a primeira vontade era trazer uma solução prática, como se fosse um manual de instrução. Mas percebi que naquele momento a pessoa da minha família não queria a solução, ela queria a minha presença. Aprendi que empatia, muitas vezes, é simplesmente estar ali, em silêncio, com atenção plena. Eu brinco que às vezes é melhor responder com ou me fale mais, dito no tempo certo, que vale mais do que 10 conselhos. Empatia é isso, abrir espaço para que o outro exista, sem pressa de corrigir ou responder. Quando exercitamos a empatia, nós criamos espaço para ouvir e compreender a outra pessoa. Mas só ouvir não basta, na verdade. É preciso também saber como responder, como se comunicar de forma clara e respeitosa, mesmo nesses momentos. E esse é o próximo passo da inteligência emocional, as habilidades sociais.
Uma das coordenadoras, lembra da roda de conversa, trouxe uma observação. Muitos atritos não vêm do problema em si, mas do jeito como a gente responde. Isso apareceu numa situação que toda a equipe, disse ela, lembrava muito bem. Um cliente ligou furioso. Esse relatório está sempre errado. O atendente poderia ter rebatido no mesmo tom, mas escolheu outro caminho nessa situação. Ele disse: notei que alguns dados vieram incompletos. Entendo que isso atrapalhou o trabalho e imagino que tenha sido muito frustrante para o senhor. Vou revisar e retorno com a versão corrigida. A diferença foi imediata. O cliente se acalmou, ouviu até o fim ele recebeu depois um e-mail elogiando o atendimento. Na verdade, ele mandou o e-mail elogiando o atendimento. Esse exemplo mostra que as habilidades sociais se conectam com a comunicação não violenta. Quando trocamos julgamento por observação, acusação por expressão de sentimento e ataque por pedidos claros, o diálogo muda de nível. Na minha vida pessoal, também percebi que em conversas familiares, quantas vezes um simples "você nunca me ouve" ou "você sempre faz assim" já gerou brigas enormes. Quando eu mudei a forma de me expressar, dizendo algo como "quando isso acontece eu me sinto assim", o clima já ficava mais leve. Eu trago para mim a preocupação. O outro não se sente atacado. E é a chance para que o diálogo aumente. Diálogo, troca de significado. Brinco que não é mágica, mas parece, né? Uma palavra pode virar um muro ou uma ponte. Parece chavão, né? Mas é verdade. As habilidades sociais nos ajudam a escolher como que eu quero, né, desenvolver esse processo. E aqui vale reforçar: empatia e habilidades sociais andam juntas. A empatia abre espaço para compreender. As habilidades sociais permitem construir esse espaço em forma de diálogo. Quando a gente aprende a nos comunicarmos melhor através da comunicação não violenta, através da inteligência emocional, das habilidades sociais, para evitar que esses pequenos conflitos se transformem em grandes problemas. Mas existe algo que vai além da forma como a gente fala. Eu chamo de a energia emocional que conecta as relações. Sim, esse é o 6º passo da inteligência emocional, as emoções positivas. Na roda de conversa, uma coordenadora contou: uma prática simples, Ueda, muda o clima da equipe. Sempre que chegava um elogio do cliente, e aqui vale um destaque, eram elogios para a área e não para um atendimento individual de uma ou outra pessoa, ela fazia questão de ler em voz alta para todos. Ela lembrou de um caso especial. Um cliente escreveu: liguei nervoso, mas desliguei sorrindo. A atendente foi paciente e atenciosa e resolveu meu problema. Quando esse elogio foi lido, alguns ficaram surpresos. Eles estavam muito acostumados com as críticas e cobranças, e aquele reconhecimento mudou não só o dia da equipe, como o ambiente também ficou mais leve, mais colaborativo. Esse é o poder das emoções positivas. Elas não são, assim, mero acaso, elas são combustíveis, sabe? A esperança, a serenidade, a gratidão, o elogio, a alegria, por exemplo, o otimismo, funcionam como âncoras que nos sustentam mesmo nos dias de pressão, nos momentos de fúria. Na minha vida pessoal também já experimentei isso. Em dias corridos, por exemplo, quando parecia que tudo dava errado, eu decidi criar um hábito. Antes de dormir, escrever 3 coisas pelas quais eu sou grato naquele dia. E continuo até hoje. Muitas vezes são coisas simples, uma boa conversa, uma caminhada, um café tomado com calma, uma brincadeira com a minha família, com os meus amigos.
Eu comento que nesses dias até agradecer pelo café faz diferença, o café que desperta, mas a gratidão é que mantém acordado por dentro. Essa prática muda a forma como a gente olha para os desafios, porque quando você se treina a reconhecer o que está funcionando, ganha mais força para lidar com o que ainda precisa melhorar. E aqui existe uma ponte muito importante. As emoções positivas são também a porta de entrada para o estado de flow. E falando em café, é difícil entrar em flow quando estamos irritados ou ansiosos. O estado de presença do flow não acontece quando, por exemplo, a gente está irritado, mas quando a gente está grato, sereno e com alegria, nós abrimos espaço para mergulhar nas atividades com mais foco, leveza e envolvimento. Aliás, eu já gravei um canal, aqui no canal, gravei aqui no canal um vídeo falando sobre como entrar no estado de flow. Eu também vou deixar no link na descrição para você assistir depois desse. Se esse tema faz sentido para você, vale a pena, porque lá eu mostro de forma prática como encontrar esse equilíbrio entre desafio e habilidade no dia a dia. Também no Flow, se inscreva no canal, tá? Então o vídeo é como entrar no estado de Flow. Vamos voltar às emoções positivas? As emoções positivas criam o terreno para que a gente possa estar presente para conectar com o processo do flow, para que a gente possa desenvolver cada vez mais a nossa inteligência emocional em passos simples e aplicáveis, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a partir do momento que nós estamos nesse estado de presença, a partir do momento que a gente observa as pressões do nosso trabalho e fazendo a ligação principalmente com o que eu faço com satisfação, o que eu faço bem feito, onde eu sinto prazer em vou retornar e eu estou totalmente conectado. Então, a resposta está nesses 7 passos que a gente percorreu junto. O autoconhecimento para perceber o que eu sinto. O autocontrole para escolher como eu reajo. A automotivação para me conectar ao que realmente dá energia. E a empatia para enxergar o outro além das palavras, com escuta, né? As habilidades sociais para transformar conflitos em pontes através da comunicação não violenta, por exemplo. As emoções positivas que nos sustentam e nos preparam para o flow. Lembra da nossa pergunta? Como são exercícios práticos para o nosso dia a dia? E a conexão que costura tudo isso em produtividade, propósito e cooperação. Foi exatamente o que a gente viu naquela roda de conversa entre o pessoal dos coordenadores promovidos pelo Recursos Humanos. O quanto compartilhar conhecimento gera aprendizado coletivo. Isso me lembra uma parábola antiga que eu quero compartilhar do fazendeiro, do milho campeão. Todos os anos ele ganhava o prêmio do melhor milho da região. Uma jornalista curiosa perguntou: qual é o seu segredo? E o fazendeiro respondeu: eu compartilho minhas melhores sementes com os vizinhos. Surpreso, a repórter retrucou: mas isso não aumenta a concorrência? E ele disse: o vento leva o pólen de um campo ao outro. Polinização? Se meus vizinhos plantarem milho ruim, a qualidade do meu também cai. Para que meu milho seja bom, todos precisam cultivar milho de qualidade. Esse é o poder da conexão. Quando compartilhamos conhecimento, quando cooperamos, todos crescem. A inteligência emocional nos lembra que ninguém cresce sozinho. Quando praticamos juntos, nos apoiamos, aprendemos mais e ficamos mais conectados, mais presente. E aqui no canal, essa também é a proposta: criar um espaço de compartilhamento e cooperação.
Por isso, se esse conteúdo faz sentido para você, eu te convido a conhecer a Mentoria Virtus, onde aprofundamos esses temas na prática. Se inscrever aqui no Ikigai News, sim, a minha newsletter semanal, onde compartilho reflexões, histórias, práticas, ferramentas e, claro, se inscrever aqui no canal. Se puder compartilhar esse vídeo, porque no fim a inteligência emocional não é sobre lidar melhor apenas com as emoções, é sobre criar conexões com você, consigo mesmo e com as pessoas, e com o propósito que dá sentido à vida. Até nos vemos no próximo vídeo.